Fala galera, Rodrigo da MOP na área e no MOP Talks de hoje, Débora Martins, executiva da área de Contact Center há mais de 18 anos, traz os insights, sua vivência e muito conteúdo bom para a comunidade. Bora pro Talks! Bom, primeiramente, Débora, gostaria muito de te agradecer por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente no nosso MOP Talks. Para toda a comunidade poder te conhecer, gostaria que você começasse falando um pouco da sua trajetória, da sua história. Conta para a gente um pouco da sua vivência aí, das suas experiências, da sua bagagem, por favor. Olá, tudo bom, pessoal? Primeiro, obrigada pelo convite, para estar aqui. É um prazer, uma honra poder compartilhar com vocês também algumas coisas e contribuir também com essa comunidade grande aí, os seguidores da MOP, todo mundo que é do nosso segmento, né? Primeiro, assim, eu tenho 18 anos de experiência em cobrança, recuperação de crédito e contact center, meio que junto, assim, porque uma coisa junto com a outra em alguns momentos. Comecei na era de recuperação de crédito quando a gente não tinha nada de tecnologia, então era bem, assim, arcaico mesmo. A gente tinha o processo extremamente manual, e quando a gente fala manual, não é manual de descagem, coisa, nada disso, é papel. Ou seja, a gente escrevia as ocorrências, os status todos na mão e tal. O processo de inteligência era no olho total, e às vezes por cores de ficha, então era bem louco, assim. Então, eu comecei no mundo sem computador, e isso não é uma coisa muito velha, né? Se a gente for analisar, que são 18 anos atrás. Então, tive duas experiências em duas grandes empresas, e duas empresas que me deram a oportunidade de participar de dois momentos grandes hoje da recuperação de crédito. Então, primeiro, na minha primeira experiência, eu tive a primeira oportunidade de ter esse contato com o computador, com a descagem automatizada, com esses primeiros processos de BI, que ainda não era descrito assim, mas era um pouco do processo de CRM dentro dos contact centers. Ainda muito manual, mas era um primeiro passo de tecnologia dentro desse processo. E também esse crescimento gigantesco no nosso mercado, que era o mercado financeiro dentro do país nesses últimos anos. Então, a inserção do crédito de uma larga escala, os bancos privados pegando uma grande parte, né, desse share no Brasil e fazendo muita venda de produtos e novos segmentos. Então, muitas empresas pequenas financeiras foram adquiridas por banco e os bancos conseguiram entrar nesse mercado, esse mercado que antes era muito nichado. Então, antes era uma Losango, uma Fininvest, sei lá, um Finasa da vida. Esses bancos conseguiram meio que engolir essas empresas menores e tomar conta desse mercado. Então, foi um grande boom, crescimento de recuperação de crédito nessa época, e também com ele veio todo o crescimento da área e a oportunidade, enfim. Então, foi nesse contexto que eu fiz a minha carreira, né? Então, passei por esse processo de ser operador de recuperação de crédito, depois eu fui supervisora, depois eu fui gerente, depois gerente sênior, gerente isso, gerente aquilo, gerente de planejamento, e até que tive participação nas minhas últimas experiências já foram na área da superintendência, também de recuperação de crédito, e na área digital. Então, basicamente, assim, eu participei desse contexto que foi feito no Brasil, dessa mudança, essa revolução, né? Nesse nosso mercado desde esse iniciozinho. Então, é basicamente isso, assim, participei desse processo. Que legal você falar isso. A gente faz alguns eventos na MOP, né? E a gente conta a história um pouco do contact center, né? Que obviamente se entrelaça entre o telemarketing e a cobrança. E a gente conta essa história, né? Esse começo no papel e depois as evoluções que nós tivemos ao longo de toda essa jornada. E para algumas pessoas que nos seguem aqui, talvez isso seja até inimaginável, né? Pô, como assim não tinha computador na cobrança? Então, pessoal, para vocês verem aí o quanto a gente está dentro de uma linha de evolução e ela só continua, né? Então, a galera já agora falando de digital, falando de omnichannel, reconhecimento de voz, enfim, muita dessa vibe digital, mas essa é uma nova revolução. Achei legal isso que você disse. Nós já passamos por várias revoluções,
Então, a primeira revolução é de imputar sistema dentro da cobrança que não tinha sistema. Uma segunda revolução é a implantação de um discador preditivo e ter uma equipe mais técnica por trás de todo o gerenciamento dessa estratégia. E agora a gente está falando de uma outra revolução, que é aí o digital, enfim, e o machine learning, inteligência artificial e o Watson e acabar com o call center, segundo as teorias. Então, a gente vem passando por uma série de revoluções que sempre acompanham um movimento que você colocou muito bem, da cobrança, principalmente com relação à concessão do crédito, né? Então, hoje a gente tem esse boom aí da cobrança e desse call center justamente pela concessão do crédito, que foi um divisor de águas no nosso país, aí a ascensão da classe C, D e E, quanto a crédito, quanto a consumo, e por consequência, como a gente não tem aí um histórico, né, muito bom de educação financeira, a inadimplência, e por isso aí a área que a gente atua. Poxa, que legal saber, né? E ver alguém que teve toda essa trilha e participou de todos esses momentos. E pegando um gancho nisso, quais foram os principais desafios dentro dessa sua trajetória? Se você tivesse que destacar 2 ou 3 desafios que você viveu, que você fala, cara, aqui nesse momento era um grande desafio e como você resolveu, principalmente. A gente queria ouvir um pouco de você, da sua história e desses desafios. Olha, nossa, desafio a gente tem muito. Ao longo de 18 anos, é uma loucura, porque esse é um mercado que, na verdade, vive de desafios, né? E quando a gente pensa assim, nossa, agora a gente está aqui, aí vem uma nova onda e um novo momento, você precisa de novo desafiar a sua equipe, o seu time, todo mundo para, enfim, revolucionar outra vez. Mas, assim, eu acho que os 2 grandes marcos que eu entendo que foram muito complicados foi exatamente os 2 grandes marcos de mudanças tecnológicas, junto com esse processo de crescimento e desafio dentro da equipe. Porque, assim, todo mundo fala muito que a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir, a gente precisa se adequar, mas dentro da realidade, a gente tem uma dificuldade muito grande dentro de um processo desse, principalmente implantando tecnologia. Porque, assim, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é que aquilo vai ser ruim. E, de fato, no primeiro momento, se conduzido de uma forma muito complicada e se não for muito esclarecido. Então, assim, eu acho que os 2 grandes desafios, como gestora, que fui de 2 times, assim, o primeiro foi a implantação dos primeiros computadores no processo de cobrança, assim, eu já era supervisora na época, e as pessoas ficaram apavoradas, assim, era todo mundo apavorado. E, tipo, primeiro porque a gente tinha um time que assim, não era familiarizado com aquilo. Então, a primeira coisa que acontece é o medo das pessoas em relação ao novo, o que é muito natural do ser humano. A gente não conhece, a gente fica, né, com medo daquilo ser um problema para a gente. E aí, assim, foi muito complicado a gente convencer as pessoas de que a tecnologia ia vir para auxiliar e não para substituir ou para, digamos assim, trazer um resultado ruim para elas, né? Então, assim, esse desafio de superar você precisa informar as pessoas nos mínimos detalhes. Você não pode imaginar que você, como gestor, que você já tendo conhecimento de um outro lado, uma outra visão da tecnologia, você vai chegar para a sua equipe e você vai simplesmente implantar um processo e você vai dizer, olha, é maravilhoso e é isso aí. E as pessoas vão simplesmente acreditar na sua fala. Você precisa, na verdade, ensinar as pessoas muito mais profundamente sobre esse contexto, essa mudança, e colocar ela junto nessa transformação. Então, o primeiro foi esse processo de inserção, que a gente precisou explicar muito. Então, muita gente, a gente teve que reapresentar o computador, porque as pessoas faziam curso assim, sabe? Não sei se o pessoal lembra aqui da old school, mas a gente fazia curso fora, assim, de computador. A gente não tinha computador em casa. Então, a gente fazia um curso, né, de Word, de Excel, de não sei o quê. Sei que as pessoas esqueciam, porque elas não tinham computador em casa, né? Então, a gente precisou reintroduzir esse processo de familiarização das pessoas com a tecnologia e explicar muito bem como aquilo ia ser importante, explicar que assim, a ideia das pessoas estarem trabalhando numa empresa que estava rompendo, né, que estava modernizando, e de que massa elas serem protagonistas disso dentro dessa empresa. Então, assim, tentando levá-las para um outro lado. E aí foi assim que a gente
superou. O segundo momento intenso é que recebia um resultado legal da forma que estava trabalhando. E aí a gente implantou um sistema de descagem massificado, que era mudar, fazer a transformação da equipe para uma descagem mais inteligente, uma descagem mais rápida, direcionada e principalmente padronizar processos. E, nossa, foi outra confusão, porque assim, as pessoas queriam, vou perder meu poder, vou perder o touch, vou perder sabe, a forma de conduzir as coisas, e isso vai tirar a produção. E aí, de novo, você tem que voltar as pessoas para ensinar e conversar com as pessoas, né? Então, o grande desafio, acho que os dois grandes desafios esse, e os dois foram superados com isso. Muita conversa, demonstração e trazer as pessoas para parte da transformação, não deixá-las de lado desse processo. Que legal você falar isso, né? Então, o entendimento é que o novo assusta, mas se você souber comunicar o que aquilo vem para agregar e para trazer, se você conseguir comunicar de forma transparente e sincera o quanto aquilo vem para ajudar no processo, a aderência é maior. Então, o plano de comunicação dentro de uma revolução, dentro de uma evolução de processos, de ferramentas, ele é fundamental, é isso? É fundamental, na verdade. Eu acredito muito que a comunicação ela é quase o principal desse processo todo. Porque se você não entende para quem você está comunicando, como você deve comunicar, como essa mensagem está chegando, todo o seu plano, porque você precisa de todas as pessoas, né? Todos os stakeholders que estão envolvidos nesse processo, eles precisam estar conectados com essa mudança, e você tem que pensar essa comunicação de uma forma que ela chegue, não da forma que você entende interlocutor. Então, quem é a sua equipe, quem é o seu time, quem são os interessados em saber e precisam entender desse processo como um todo. Outra coisa importante é você envolver todo mundo nessa comunicação, porque muitas vezes essa comunicação é feita em pedaços, isso também causa muito ruído. Então, todas as pessoas interessadas, os fornecedores, os clientes internos, quem são esses clientes internos de todas as áreas, elas precisam estar muito conectadas com essa mudança. Então, as empresas pecam muito porque elas acham, às vezes, que a área operacional é uma área isolada e que ali ela vai tratar internamente daquilo. Existem várias pessoas que são os interessados daquela operação e que precisam e servem aquela operação de alguma forma e que trocam e que precisam estar também caminhando junto com isso, nessa transformação. Desde o RH até, sabe assim, a área financeira. Então, você não pode deixar nenhuma ponta da empresa sem um entendimento pleno dessa transformação, senão ela não vai ser genuína. Ela vai ser só feita, ela vai demorar muito tempo para ser feita de forma plena e, consequentemente, você vai, às vezes, não ter um resultado esperado. Então, acredito que Perfeito, basicamente isso. perfeito. E a gente vê demais, né? Quem está no dia a dia, com certeza a nossa comunidade que está se identificando com o que você está dizendo. Pô, verdade, chega as coisas para mim, aí parte das pessoas estão sabendo, outras nem estão sabendo, outras cada uma está sabendo o que é para fazer de uma forma. Então eu tenho certeza que a galera se conectou demais agora com esse entendimento e concorda absolutamente, absurdamente com você com relação aí a esse ponto da comunicação. A gente falou de tecnologia, né? E a gente pegando na linha do tempo, como a gente falou aí nesses 18 anos, a gente vê um movimento no call center que a gente tinha antes a operação administrando as pessoas, a tecnologia e o resultado, né? E com o passar do tempo foi entendendo que precisariam separar esses papéis e aí foi começando a se construir uma área chamada planejamento, né? E você com a visão operacional, obviamente já em um nível que você tem muito claro a importância e o papel de cada um, a gente queria saber de você, assim, na visão operacional, qual a importância da área de planejamento, quanto ela pode contribuir ou, inclusive, atrapalhar dentro do processo aí de cobrança, de vendas, no processo dentro do contact center. Qual que é a sua visão a respeito disso? Então, esse é um tema super polêmico sempre, né? Porque a gente acha sempre que a gente está vivendo uma coisa após isso, mas na realidade sempre existe muito conflito
e o desentendimento de papéis, né, vai findar tão cedo, porque exige que as pessoas conversem sobre isso sem estarem armadas, como geralmente é um embate muito forte entre as áreas, né? É assim, quando eu comecei lá atrás, essa função do planejamento, ela realmente era muito primária. A gente tinha os papéis assim muito definidos do gestor como uma pessoa responsável por saber tudo, sabe assim? A gente tinha a responsabilidade de ser psicólogo do operador, assim, nesse nível, e a gente tinha a responsabilidade de fazer uma inteligência revolucionária, de uma ficha, de uma estratégia que fosse levar a gente para o número 1 do ranking. Então, a gente tinha, assim, os papéis mais loucos possíveis dentro da operação. E eu estou falando de extremos porque, assim, não é que o gestor não tem que ter uma visão ampla sobre todos os pontos, mas o que eu estou falando é que era delegado a ele esse papel de executar na linha final todas as coisas, pensar, inclusive executar. Então, assim, toda a responsabilidade para cima de uma pessoa era muito ser gestor. Então, você tem que saber, você tem que ser especialista, você foi contratado para isso, você domina a cobrança, você sabe o que acontece, você já sabe o que aconteceu ano passado, então você vai reproduzir o bom resultado esse ano. E aí o que foi acontecendo foi, o gestor, como todo ser humano, tem uma limitação muito clara. A gente consegue ter uma visão, muitas vezes, especialista em algumas coisas, mas é impossível você, principalmente com um crescimento de dado muito grande, que aconteceu nesses anos, como eu falei, com o crescimento da inadimplência, com o boom. Antes a gente tinha portfólios muito pequenos de clientes que a gente administrava assim numa planilhinha de Excel, muito timidamente, e depois esse número de dados, milhares e milhões de clientes dentro de uma base. E aí, como é que um gestor ele consegue ter expertise de fazer tudo, de ter todas essas funções reunidas nele mesmo? Então, assim, o que aconteceu? As empresas começaram a perder performance de uma forma muito grande. E então, porque o gestor tinha uma grande demanda, ele tinha grandes portfólios para gerenciar e não dava conta. Porque fazer as coisas no braço é muito complicado. Você pode dar conta até um certo momento e tal, mas existe uma limitação e essa limitação uma hora bate na porta e você precisa refletir sobre ela. E as empresas começaram a perder performance e aí quando a dor começa a vir para o bolso, né, começa a incomodar no resultado, é claro que as empresas começam a ver, pera, calma, tem um problema, vamos tentar entender. Então, assim, isso não foi uma coisa vindo da parte dos gestores que estavam com a cabeça enfiada, né? Dentro de uma operação, eles não conseguem. A gente muitas vezes não conseguia se afastar e olhar o todo, que eu acho que se eu fosse simplificar a visão do planejamento dentro da operação, eu entendo que a operação é como se fosse o piloto de avião, que está ali pilotando o avião, e a operação é como se fossem os navegadores, sabe, que ficam na torre, com toda essa visão do céu e falando para a operação, para o piloto que está controlando o avião, qual o melhor momento dele pousar, de repente, se os ventos estão favoráveis, se não estão, como é que está o clima, dando as coordenadas aéreas. O piloto não tem condição de ver todos os aviões que estão no céu voando, não tem condição de prever todas as coisas que estão à sua frente, porque ele tem uma visão limitada e também no seu radar é limitado. Porém, quem está no controle dessa torre consegue enxergar esse céu de uma forma muito mais ampla e ter mais informações para que esse piloto possa conduzir essa tripulação para um voo tranquilo ou para uma aterrissagem tranquila, enfim. Então, assim, a ideia não é que o piloto é menos importante ou que quem está controlando é menos ou mais importante. Ambos são muito importantes para o processo e eu acho que um hoje não vive mais sem o outro. Então, assim, quando a gente tinha lá vamos imaginar o Santos Dumont lançando o seu avião, era um avião muito maravilhoso e revolucionário para a época e ele conseguia, com certeza, dentro da limitação, voar uma certa altitude. Vamos imaginar isso, né? Com essa revolução, né, nos aviões que aconteceu depois desse momento, não tinha mais condição do próprio piloto fazer tudo isso, né? Colocar o dedo para fora e ver como é que estava o vento, sabe assim, não, acho que é por aqui, vamos aqui, por aqui e tal. Então, não tinha condição nenhuma. Então, assim, foi necessário mais inteligência
né? E eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que, às vezes, existe essa briga muito de forma tola, porque o que a gente tem que entender é que cada um precisa estar no seu melhor contexto, fazendo a sua melhor parte para que o todo possa acontecer. Apesar de parecer uma coisa tão óbvia, isso é a coisa mais difícil, porque as pessoas têm uma ideia falsa de que elas precisam saber tudo, principalmente os gestores, tá? E eu estou falando aqui porque com muita propriedade, porque eu estava do outro lado, né? Então, eu era gestora. Então, em muitos momentos, você fica com seu orgulho ferido de não saber alguma coisa, de ter tomado uma decisão errada, sabe assim? Porque, poxa, eu sei, eu tenho experiência, como é que pode? Não, deixa comigo. Eu sei olhar o céu, deixa comigo, eu sei pousar esse avião aqui sozinha. E às vezes o avião é muito grande, o céu está muito lotado sabe, de problemas, e você precisa, sim, de alguém olhando o céu de longe. Eu acho que um outro problema, às vezes, talvez seja na contramão dessa insegurança, se é que eu posso falar. Muitas vezes, esse planejador de voo também, ele nunca entrou dentro de um avião. Ele nunca sentiu turbulência, ele nunca viu medo, nunca sentiu medo do avião cair, sabe? E às vezes é necessário que ele faça alguns voos, sabe, dentro desse avião, para ele entender muitas vezes por que o piloto pede tanto por socorro em alguns momentos e que precisa de uma outra postura no sentido de entender a angústia, né, do piloto, vamos imaginar assim, essa analogia. Porque que é tão importante ele saber, nossa, agora deu esse vento aqui, tá turbulento, eu sei o que a tripulação tá sentindo, porque eu já fui lá, eu já fiz esse voo uma vez, eu sei que se eu não agir rápido aqui para ajudar esse pessoal a sair dessa tempestade ou dessa situação, vai ser complicado. Eu já passei por isso. Então, a outra contrapartida é o controlador de voo é muito importante também, mas ele também precisa ter essa sensibilidade na hora de estar junto do time, de apenas da população. Eu acho que isso é muito legal no sentido de atuação, mas precisa entender a dor do outro e a importância do outro para o seu trabalho. É basicamente isso, eu acho. Que legal, que bacana essa sua analogia. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é uma excelente analogia, de fato, né? Um é o piloto e o outro é a galera lá que fica acompanhando lá através das torres, tendo as informações de tudo que está acontecendo. Cara, incrível. E na sua visão, como operação, assim, o que seria uma área de planejamento ideal? Aquela área que funciona, aquela área que ajuda estrategicamente no resultado, no negócio. Como é essa área na sua visão? Nossa, você já me bota assim, ó. Eu sabia que esse Mock Talks ia ser bom aqui, porque a gente vai realmente aqui no problema, né? No grande problema, no grande dilema aqui entre operação e planejamento. Eu vou sair desse talk com inimigos e amigos. Eu não sei qual lado, assim. Não, brincadeiras. A parte, eu vou falar assim, eu acho que o planejamento ideal é aquele que entende o seu business, sabe? Aquele que entende o serviço a qual ele está realmente prestando. Assim, existe muita técnica envolvida no planejamento e muitas coisas são absolutamente necessárias para que as coisas andem no processo e na corrente, né, na esteira que deve andar. Mas nenhum planejamento é tão eficiente quanto o planejamento que conhece do negócio que ele está atuando. Eu acho que o planejamento ideal é aquele que tem a obrigação de conhecer o seu negócio, de conhecer a empresa que ele está atuando, de conhecer o cliente a qual ele está prestando esse serviço. Porque muitas vezes você quer adequar algumas coisas do seu conhecimento geral para uma equipe específica, para um time específico, para um cliente específico, né? Para uma carteira específica, falando bem do nosso mercado. E às vezes isso não é real, isso não vai trazer resultados legais. Então você fala, mas isso é o que há de melhor no mercado, isso é o que é a revolução, mas eu sou aqui a pessoa que tem essa experiência em planejamento, e cara, olha, pode fazer isso, vai dar certo. E não é bem assim que funciona. Às vezes aquela grande revolução foi para um processo, para um produto, para um tempo maturado de um time, de uma equipe e tal, de uma carteira. E às vezes você vai ter, acho que o bom gestor de planejamento, o bom time de planejamento é aquele que realmente gasta mais tempo
até mais tempo, aprende ciente. Então, é aquela velha frase de amolar muito bem o facão para cortar rápido a árvore, ela é muito válida nesse contexto, assim. E, tipo, você conhecer muito bem, fazer entrevista com seus clientes, saber o que ele pretende, quais são as metas, essas metas a curto, a longo prazo, o que é mais importante para o seu cliente. Aí eu falo com esse cliente, é o seu time que você está prestando contas, essa carteira, né? O que ela espera? Ela quer crescer, ela quer faturar mais, ela quer expandir, ou ela não quer expandir, enfim, qual o seu orçamento, sabe? Existe uma probabilidade de crescer esse orçamento se a gente melhorar o resultado? Não, vai ser sempre esse e tal. O que já foi testado? O que já trouxe algum resultado? Então, estudar um pouco esse histórico, entender o contexto dele dentro da organização, dentro do time, entender esse contexto geral da empresa, para você então, ter produtos mais assertivos, oferecer um planejamento e uma esteira que se adeque realmente ao cliente, à carteira, enfim, ao que você está se prestando. Acho que esse, para mim, seria assim, ó, o planejamento ideal. E depois disso, claro, esse contato direto. Então, não tem essa coisa do planejamento estar num canto muito afastado e a operação no outro muito. Acho que esse alinhamento constante, ele é extremamente importante. Essa conversa constante, assim. O planejamento precisa participar de todos os processos que estão acontecendo também dentro das operações, né? Sejam os mínimos processos de mudança, porque assim ele tem condição de ir adequando e oferecendo mudanças, melhorias, enfim. Acho que é isso. Excelente, que bacana essa visão, né? Isso é muito bom para a comunidade, para todo mundo entender, né? Às vezes o cara é o planejamento e realmente ele acha que ele está fazendo um bom papel, mas ele é muito bom com os números, com a planilha lá dentro e tal, com os cálculos, mas nada está fazendo sentido com o negócio. Então aqui ele já tem aí um insight de que ele precisa primeiramente entender muito bem do negócio para poder ser aí a área de planejamento ou o profissional de planejamento ideal na visão da operação. Pegando um gancho aí na sua trajetória, no seu conhecimento sobre digital, queríamos saber a sua visão. E aí, vai todo mundo ser substituído por robô? O digital vem para acabar com o emprego de todo mundo? Como nós estamos na sua visão? E aí, aqui, pessoal, falando um pouquinho, né? A Débora hoje está vivendo uma experiência fora do país, então a gente queria saber na sua visão, a nível Brasil, a nível Canadá, Estados Unidos, como é que está essa revolução digital dentro do nosso cenário de contact center, na sua visão? Então, na verdade, isso aqui é um avatar que está falando, não é a Débora. Porque eu estou ocupada fazendo outra coisa, que é, sei lá, brincar na rua, né? Então, assim, é muito louco isso, porque, assim, nos últimos anos, o que a gente tem visto são saltos muito maiores da revolução tecnológica. Então, realmente, o processo exponencial dessa escala tecnológica, ela tem sido cada vez maior, e algumas coisas não têm condição mais de retroagir. Então, só que assim, existia uma coisa que era muito, e você pode olhar lá atrás, a gente já tinha uma imagem do futuro com todas as profissões sendo ocupadas por robô. Eu não sei se vocês lembram, assim, de alguns desenhos icônicos ou de algumas coisas que a gente tinha. Imagine o futuro. Aí as pessoas lá desenhavam, sei lá, tudo sendo controlado por um robô. E aí, sei lá, o que as pessoas estavam fazendo. Porque nas figuras que as pessoas desenhavam do futuro, só tinha robô, não tinha nem gente, assim. O pessoal era meio estranho na rua, assim, meio zumbi. Os robôs aqui já tinham dominado tudo. Então, existe um medo muito grande, né? E algumas teorias de que a gente não pode alimentar muito essa ideia da inteligência robótica, porque daqui a pouco a gente vai ter uma revolução dos robôs. Existem filmes para isso, mas isso é um medo, mas eu acredito, eu tenho uma outra linha de pensamento. Eu não acho que os empregos e que a gente vai simplesmente ser refém dos robôs. Eu acho que o que vai acontecer e o que está acontecendo, e a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, é uma substituição de algumas atividades pelas máquinas, tá certo? Para que, em tese, a gente tenha mais tempo. Então, a nova moeda do novo século é o tempo. A gente passou a vida inteira, desde a era do campo, trabalhando feito uns condenados, né? E a gente achou que, finalmente, depois da Revolução Industrial, a gente ia bombar, né? Que o nosso tempo foi ao contrário, a gente se ocupou com outras coisas.
e deu-se de novo a desgraça, a gente não conseguiu tempo para viver. E aí, assim, tem essa era nova agora desse grande questionamento sobre o que a gente está fazendo na nossa vida, que é muito louco, a gente passa muito maior parte da nossa vida no trabalho e fazendo atividades muito parar para pensar e você colocar exatamente o que você faz de diferente no dia a dia, o que precisa que você pense para fazer algumas coisas. Existem muitos trabalhos que realmente não há necessidade de serem executados mais por humanos, se você for pensar. E assim, o que eu tenho visto? Eu não acho que os empregos vão ser perdidos, eles vão ser, na verdade, adequados. Então, o que a gente tem hoje não sei se você está passando isso na MOP, Rodrigo, mas você já está com dificuldade de recrutar pessoas para trabalhar na MOP que têm alguns skills, assim, bem específicos. Porque, assim, o que acontece? Você tem oportunidade, mas você não está encontrando as pessoas que têm alguns skills. Então, assim, se a gente for ver, a gente está com um grande, claro, problema econômico em relação a empregos agora, mas se você for ver grande parte das organizações, como é que pode as empresas estão ofertando empregos? Existe uma oferta gigantesca de posições, de times, mas por que essas pessoas não estão conseguindo esses empregos? Então, a questão não é que as pessoas vão ficar exatamente desempregadas, mas eu acho que o que vai acontecer é que esses novos empregos, esses novos skills vão ser necessários para a gente adequar nesse mundo novo da tecnologia. Então, as profissões que eu entendo que são mais repetitivas, as profissões que são menos custadas, elas têm uma tendência, sim, de serem, digamos assim, substituídas por um robô, por um processo, por um sistema. Então, assim, o que acontece? Na outra contramão disso, tem um detalhe. A população mundial está envelhecendo. E aí, o que acontece? A nossa pirâmide etária, ela está mudando. E nesse processo dessa galera, principalmente viver mais, galera de 80, alguns países já têm a estimativa de 80, 90 anos de vida, médio. O que vai acontecer por mais que a gente tenha uma tendência, tá? E aí eu já estou falando aqui no outro lado. Por mais que a gente tenha uma tendência de revolucionar tecnologicamente falando, nós vamos ter uma carência muito grande de contato humano em algumas atividades. E aí, como é que eu vejo isso? Aqui, por exemplo, no Canadá, a gente tem vários supermercados que todos os caixas são automatizados. Então, tipo assim, você tem lá, passa a sua compra rapidinho, Em Fortaleza, acho que já tem alguns supermercados, já implantaram há bastante tempo. São Luís é um exemplo deles, acho que Pão de Açúcar já tem também. E aqui, assim, dá com rodo. Todo supermercado é, tipo, normal. Só que tem lá o quê? Os caixas que atendem, que não saem do supermercado. E aí você vai ver lá quem são essas pessoas que estão comprando. Geralmente são pessoas que têm mais, sei lá, de 60 anos e que ficam no caixa ali batendo um papo. Eu estou dando um exemplo, não é de uma pessoa que não é esclarecida, que não poderia usar o caixa automático, porque existem muitas pessoas idosas que já têm acesso ao conhecimento e tal tecnológico, é de boa. Mas eu estou falando da parte humana, da humanização, do atendimento. Então, a gente pensa assim, o robô vai resolver tudo. Mas será que o robô vai resolver tudo? O robô não tem o sorriso que o humano tem, o robô não tem a sensibilidade que o humano tem. Então, eu acho que na outra contrapartida, grande parte dos empregos serão muito mais relacionados a essa customização de atendimento personal, porque nós vamos sentir muita falta do contato humano. A humanidade está cada vez mais solitária, isolada, com seus computadores, com seus celulares. Eu acho que a próxima revolução, ela nem será mais tecnológica, ela será uma revolução de retorno ao contato humano, sabe assim? E talvez, então, por esse lado, exista esse equilíbrio que a gente vai continuar tendo essas oportunidades. Legal. E falando em futuro, em digital, quais são as habilidades, na sua visão, que os profissionais precisam desenvolver para estar preparados para esse momento? Principais habilidades, hard skills, soft skills, o que você acha? Então, os profissionais que têm hoje a capacidade
de ter um overview sobre a tecnologia, eles são os profissionais que interessam muito as empresas. Por que eu falo isso? Os heavy users, né, que hoje entendem a experiência como cliente de um aplicativo, de um sistema e tudo mais, ele tem maior capacidade de tornar isso real dentro da empresa. A experiência do cliente ela vai ser cada vez mais exigida e o cliente vai exigir cada vez mais uma experiência interessante nesse processo tecnológico. Então, por exemplo, um profissional que entende de UX, um profissional que entende a experiência do cliente, transformar aquilo que ele acha maravilhoso no atendimento para uma plataforma digital, humanizar esse atendimento é uma coisa que é um dos skills, por exemplo, que a empresa procura no profissional. Ela transformar aquilo que é manual, um processo de atendimento, num processo eletrônico, um processo automatizado, online, e transferir isso para um sistema. Isso é uma coisa que é muito exigida e que vai ser cada vez mais exigido. Um outro skill que eu acho que, eu não sei exatamente se é um skill, mas com certeza é o aprendizado em inglês, porque quando você aprende inglês, você aprende uma nova língua, você tem contato muito mais globalizado, e hoje, infelizmente, o inglês é a língua que é global, você tem um contato muito mais globalizado do conhecimento. As grandes empresas que estão hoje abrindo as suas portas e estão oferecendo cursos, que estão oferecendo plataformas para você aprender, todas elas, livros, e-books, online e tudo mais, você consegue isso em inglês, e essa experiência te permite transpor um pouco mais o seu universo, da sua comunidade, e você consegue trazer aquilo que é global para o local, para o seu nicho, adequar isso. Então, assim, você entender minimamente inglês é muito importante para você poder trazer esse conhecimento e traduzir isso para a sua comunidade. Porque o que vai acontecer no futuro não é as grandes empresas oferecerem coisas revolucionárias, elas entenderem assim, qual é a dor do seu cliente local, qual é a dor do seu time ali local, da sua empresa, o que você vai poder fazer para aquilo. E esse conhecimento global, ele tem que ser transferido, ele tem que ser digerido, adequado. Então, por quê? Porque você vai ter muito mais acesso a todas essas coisas de uma forma mais rápida, mais fácil. Você vai ter condição, por exemplo, de participar de congressos, de palestras, de viajar, de ler, e você vai conseguir se conectar com esse mundo e fazer esse global ser local. Então, acho que é muito, muito legal isso. E uma outra coisa é você sair do seu universo muito técnico, sabe? E tentar ter um overview do negócio. Que essa visão mais ampla do gestor hoje, da pessoa que está trabalhando, ela não pode ser mais, olha, eu sou muito especialista nisso aqui e eu desenvolvo um sistema como ninguém. Essa planilha sou eu que faço, eu domino as planilhas, eu sou o rei da planilha, eu sou o rei do sistema, eu sou o rei do desenvolvimento. Essa coisa da especialidade, ela é muito importante e ela é fundamental em alguns momentos, principalmente na área tecnológica, que exige desenvolvimento, aplicações, etc. e tal. Mas o profissional mais bem-sucedido nesse processo de revolução tecnológica é o que vai saber fazer isso e vai entender do negócio, como eu falei anteriormente. Ele é o profissional que tem uma visão 360, uma visão geral desse global, vai traduzir todas essas necessidades para aquilo que ele está fazendo. E aí, esse é o profissional, essa capacidade de gerir os problemas, de estar constantemente aprendendo. Não é o especialista que já sabe, que já manja tudo, sabe assim? Então, essa capacidade ela vai ser muito mais exigida agora. Então, quando as pessoas... a gente faz aqui... no curso que eu faço, a gente faz algumas entrevistas, assim, simulando perguntas que as empresas aqui fazem para os profissionais. E uma das maiores, do top 1 assim, das perguntas é sobre a capacidade de visão global das pessoas. Então, isso, assim, para mim ficou muito marcado. Eu falei, caramba, então quer dizer que o profissional ele tem essa necessidade de ter uma visão mais global do negócio, da vida, do mundo. Tá? Então, eu acho que é isso, assim, um pouco, né? E, enfim, fora todas as outras. Uou! Só isso, pessoal. Aprender inglês, ter visão global e entender de tecnologia amarrada à experiência do cliente. Isso é se preparar para o futuro. Only this. Excelente, Débora Martins. E agora vamos falar o como.
Como? Fala para a gente 3 ferramentas, 3 métodos para o profissional conseguir se desenvolver e conseguir ganhar essas skills que você comentou para a gente. Na sua visão, quais são as melhores, mais rápidas e mais assertivas formas desse profissional se desenvolver? Olha, não vou aqui puxar sardinha para esse tal que não, tá? Mas, assim, gente, uma das coisas que eu tenho aprendido cada vez mais beleza, é legal você fazer uma faculdade, é legal você ter um curso especializado, MBA, eu não posso nem falar, eu fiz e tudo mais. Tem lá o diploma para botar na parede da mãe, do pai, aqui, mãe, pai, consegui me formar, finalmente. Mas, assim, hoje a educação, ela é cada vez mais pautada na atualidade. Então, uma das coisas, assim, top one para mim você precisa consumir material mais atual. E isso você vai encontrar em talks como esse, que a gente está aqui ofertando, né? Em vídeos que você vai ver de profissionais que têm experiência no mercado, que têm uma educação gratuita. Hoje, as plataformas digitais, elas ofertam conteúdos extremamente relevantes e importantes nas redes sociais, nas mídias sociais. Então, a gente tem aí CEOs, por exemplo, de grandes empresas, grandes empresários, abrindo as suas experiências e compartilhando isso em real time, às vezes, sabe? Então, para que melhor MBA do que esse, né? Para que melhor curso do que esse? Então, uma das coisas que eu aconselho assim, eu entendo que, claro, a gente precisa de entretenimento, é importante a gente estar conectado com as redes sociais para também se divertir, ninguém é de ferro, não vamos estar julgando aqui, mas o que as pessoas falam é que não tem tempo de estudar, mas elas gastam tempo, tipo, 3 horas, às vezes, durante o dia, em redes sociais, por exemplo, ou até no YouTube. E aí, assim, você colocar 1 hora aí para você ouvir, primeiro, vídeos que são interessantes para a sua educação. E não são coisas chatas, igual a escola a gente tinha, sabe assim? São coisas legais, são bate-papos como esse, são pessoas que você admira e que você quer seguir, pessoas que têm sucesso no seu mercado. Começa a seguir essas pessoas, começa a aprender sobre passos que você precisa evoluir. Leituras que você gosta de ler e que são importantes para o seu segmento, para te desenvolver naquilo que você tem muito gap. Então, a leitura é muito importante para você desenvolver também. E, junto com isso, o aprendizado de línguas, que eu vou insistir, porque eu vou agora, né, tentar falar o máximo que eu puder disso, porque é muito importante, pessoal. Assim, parece que quando a gente aprende uma língua nova, tanto não só pela língua, tá? Mas porque a nossa cabeça, a nossa forma de pensar, ela começa a mudar também, sabe? Então, a gente exercita muito. Então, as 3 coisas que eu falaria é isso. Aprenda uma nova língua através de apps. Começa no Duolingo, por exemplo, que é um app grátis, sabe? Não demora, não vai fazer um curso caríssimo. Vídeos no YouTube, podcast, talk, sabe? Assim, coisas fáceis, rápidas, objetivas, que você curta, que não seja entediante para você fazer todo dia. Então, começa por aí, que aí você vai conseguir ter motivos para aprofundar, sabe? Um pouco mais deep, um pouco mais profundo. Excelente, Débora. Queria te agradecer imensamente da sua participação, da sua contribuição. Foi um puta do Mock Talks aqui, vários insights, várias sacadas muito legais. Tenho certeza que isso vai gerar um valor imenso para toda a comunidade. E eu queria abrir aqui o espaço para você deixar as suas considerações finais, colocar aí o que você entende que pode deixar de recado aí, de valor para toda a comunidade. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer participar. Eu acho que a nossa comunidade, né, se a gente pode chamar assim, ela é uma comunidade que em alguns momentos ficou meio perdida e está muito se questionando agora nesse novo momento de revolução tecnológica. Alguns profissionais ainda estão um pouco perdidos nesse processo, estão meio acuados e tal. E o que eu falo para vocês é o seguinte, pessoal, nunca é tarde para vocês começarem a aprender, nunca é tarde para vocês começarem a buscar conhecimento, sabe? Por exemplo, uma coisa que a MOP está oferecendo que é excelente, sabe? Que é gratuita agora para vocês. Vocês podem assistir os conteúdos, vocês podem se encher de inspiração, compartilhar essa experiência, as dores de vocês, sabe? Então, e aprender com isso. Porque, na verdade, o que acontece muitas vezes, todo mundo está sofrendo meio calado.
e a gente precisa compartilhar ao máximo os nossos aprendizados. A gente não tem que estar escondendo, não é segredo. Eu vou ter um segredo aqui para contar, não vou contar para ninguém. Eu acho que cada vez mais a informação ela é compartilhada e os nossos medos e erros também são compartilhados, porque isso faz a nossa comunidade crescer, faz a gente evoluir como pessoa. É importante a gente estar perto de quem ajuda a gente a crescer e sigam as pessoas que possam realmente fazer vocês crescerem, amadurecerem, olharem um pouco fora da zona de conforto de vocês. Cuidado com as pessoas que vocês estão próximas, porque se você está se sentindo muito fera perto das pessoas que você está próxima, possivelmente você precisa de um novo momento de upgrade. Você precisa ter contato com mais gente para você entender que você continua aprendendo. Então, basicamente tenha consciência que você é um estudante, que você é um aprendiz e comece a aplicar minimamente todo dia essas técnicas, esses passos e evolua a si mesmo todo dia, né? Não fica parado não, porque o tempo passa muito rápido, mas o mercado, eu acho que ele vai estar muito mais pronto para pessoas que conseguem abrir essa mente e quebrar essas barreiras. Então, você vai ter sim a oportunidade de crescer, de se desenvolver, de ser um profissional excelente, se assim você começar a se dedicar hoje, tá? Não espera muito mais. Então, muito obrigada, né? E a gente está aí. Deixa o meu contato também, qualquer coisa, se vocês quiserem mandar perguntas, questionamentos, através da MOP ou para mim diretamente. Eu tenho meu Instagram, que é @DéboraAct. E tem também o meu e-mail, que é debora.gonçalves.martins@gmail.com. Então, quem quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa, algum questionamento, a gente também está à disposição. Muito obrigada. Excelente, Débora. A gente que agradece. Vamos que vamos. Valeu! Uou, incrível o Mob Talks de hoje, hein? E para não perder nenhum conteúdo que a gente está produzindo aqui, não esqueça de ativar as notificações e se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos que vamos! Go Mob!